Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Quarta com Café e hoje nós vamos receber uma convidada muito especial. Mas antes, quero dizer para você que esse é um espaço sobre conversas, especiais de carreira, desenvolvimento humano, crescimento, mas sempre com muita intenção e leveza. Todas as semanas eu trago aqui para vocês convidados especiais para compartilhar um pouco das suas histórias, para que nós possamos refletir juntos e ao longo do tempo construir esse pensamento sobre carreira, sobre essa questão integrativa que eu falo para vocês, que a vida não é só a carreira. Então a gente precisa muito bem administrar isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema que cedo ou tarde, de fato, vai atravessar a carreira de muita gente. Isso mesmo. O momento em que você percebe que continuar exatamente onde você está pode exigir um preço muito maior do que coragem de mudar. Exatamente. Porque sempre recomeçar nunca é uma decisão simples. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que tomou uma decisão assim, difícil. Vamos entender como foi tudo isso para ela, tá? Hoje eu tenho o prazer de receber Juliana Centini, ela já está aqui com a gente. E a Juliana, ela tem mais de 20 anos de carreira atuando com comunicação, marketing, liderança. Ela construiu uma carreira extremamente sólida no mundo corporativo, chegando a uma posição de executiva em uma startup em forte crescimento. Mas veja, em um dos momentos mais promissores de sua trajetória, Juliana decidiu ouvir um chamado que acompanhava há muitos anos. Deixou tudo isso para trás para iniciar uma nova jornada na educação, ingressando no curso de psicologia em uma universidade pública e dando um novo significado para a sua vida profissional. E eu confesso que quando eu li lá no LinkedIn o post onde ela contava um pouquinho sobre isso, de cara eu falei assim, não, eu preciso trazer a Juliana para contar essa história. Seja muito bem-vinda, Ju, ao nosso Quarta com Café. Deixa eu chamá-la aqui para a gente já começar, porque vai chamando a Ju. Vamos ver se ela entra aqui. Então, eu sempre gosto de entender. Oi, Ju, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você está nos ouvindo bem? Eu tô, sim. Bem, Também estamos te ouvindo muito bem. Juliana está de visual novo, tô. vida nova. Olha, é tanta mudança, né, mulher? Me conta aí. Mas, Ju, antes da gente entrar, eu queria que você se apresentasse. Eu falei aqui a parte protocolar, mas eu queria saber das suas palavras, da sua boca, quem é Juliana Centini? Eu acho que é importante dizer, né, como você acabou de falar, Jorge, assim, a gente é muito mais do que as nossas carreiras, né, do que as nossas ações. E normalmente a gente começa se apresentando por nossa formação, né, ou jornalista, inclusive, há pouco tempo eu não sou formada em jornalismo, né, formada em jornalismo, olhando para o meu diploma na parede, eu vi que eu sou formada em comunicação social, meu diploma, olha só. Pois é, olha como acontece, né? Mas aí, além, né, além da formação que eu tenho, outras formações complementares, sou casada também há 4 anos, eu casei super cedo. Eu tenho um filho que está no final do ensino médio, mais um ano também, vai no universo nosso, né, de, de profissão, de trilhar. Então, é um momento muito especial, né, que eu tô, que ele consegue enxergar. Eu vou falar disso também, não, de 16 anos, mas eu tenho duas meninas também, uma de 9. Eu fiz uma opção de mudar para o interior de São Paulo. Eu morava na capital, São Paulo. Ô Ju, peraí, que o pessoal tá falando que tá cortando um pouco. Eu também tô sentindo aqui um corte, eu não sei se. Dá uma olhadinha aí só pra ver, porque é como se você começa a falar e dá umas picotadas. Eu não sei se pode ser internet, vamos ver. Melhorou? Continua falando que a gente vai. Eu tinha te cortado na hora que você falou que mudou pro interior. Inclusive, você é minha vizinha aqui de cidade, né? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Então, eu vou, Isso. depois vocês avisam. Ai, Aí tá cort... Pra mim ainda tá cortando um pouco.
Deixa eu ver aqui, pessoal que tá. Continua cortando, gente? Avisa a gente aqui, por favor. É. Está cortando para mim também. Sim, está cortando. Poxa, eu tô com todas as barrinhas aqui. Vamos ver. Continua, Ju, vamos ver. Eu acho que tá dando para entender. Então tá. Então é isso, né? No interior de São Paulo, sou formada em comunicação social, tenho outras especializações. Então, tá cortando. Tá, agora tá ok. Então, sou formada em comunicação social, tenho outras ações, tenho ciência e comportamento em marketing estratégico, comunicação integrada, né? E aí agora estou nesse de vida, de transformação, de seguir outros caminhos. É, e nós vamos querer saber muito sobre isso, mas eu queria, todo convidado, Ju, eu pergunto como que a pessoa me conheceu e por que que aceitou participar desse programa com a gente. Você lembra como que você me conheceu? Vamos ver. E eu conheci o Jorge trabalhando nessa última startup que eu trabalhei, Galaxys. Foi mentor, foi coach do CEO da Galaxy, né, do Daniel, lá com o Daniel. Aí o Daniel, o Jorge fazia uns executivos para algumas pessoas da equipe, né? E a gente teve a oportunidade de conversar já num primeiro momento. Depois a gente no gente, né? Sim. Legal, um evento para cliente também, para pessoa que, nossa, foi super legal tempo também. E ali eu já estava me preparando para a minha transição ali, então foi muito. Ela tava escondendo o jogo, né? Ô Ju, vamos fazer um teste, ó. Entra e sai de novo, o pessoal tá dizendo que ainda continua cortando. Para mim também tá dando umas falhadas, só pra gente ver se melhora. Ah, peraí. Por favor. Então, como vocês podem ver, a Juliana, ela realmente ela tem uma carreira assim de muitos anos, né? No marketing, na comunicação, ela é uma pessoa incrível de verdade, assim, muito gostoso de conversar com ela também. E ela já começou, pelo que ela andou dizendo aqui, ela já começou a fazer alguns movimentos na vida dela, pelo que eu entendi, para chegar aonde ela chegou. Então, ela saiu da capital, foi para o interior, começou a ajustar essa vida já com essa ideia, né? Mesmo não tomando ainda, vamos dizer assim, essa decisão. Vocês vão ver que foi uma construção, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente pensa que na hora que nós decidimos fazer uma mudança na nossa carreira, na nossa vida, isso às vezes acontece de uma hora para outra. Pelo menos quem vê de fora tem essa sensação. Confesso que quando eu vi, né, esse post da Juliana no LinkedIn falando que tinha, entre aspas, largando tudo para poder seguir essa nova carreira, eu me assustei. Me assustei no sentido bom, assim, falei, nossa, como assim mudou, né? Parecia que foi uma coisa de repente. Mas como ela acabou de contar, estando com a gente aqui, que recentemente, acho que foi em março que a gente se encontrou, isso já estava sendo construído. Então, isso é muito importante para que vocês que estejam aqui assistindo ao vivo, ou até mesmo no gravado, entendam que se você está construindo algo, você tem essa ideia, né, de futuro, de fazer uma mudança mais incisiva, né, mais profunda, né, esse chamado mesmo, porque com a Ju foi essa questão do chamado mesmo. Você está no caminho certo se você está construindo isso, se você está pensando, se você está planejando, se você está buscando isso, mesmo que agora pareça ser tão difícil, né, isso acontecer. E claro que nós vamos ver com detalhes, vamos tentar, né, entender aqui com ela muito sobre como que foi todo esse processo, mas quando eu também decidi lá atrás, né, sair da área de tecnologia e vir para a área de desenvolvimento humano, para mostrar para as pessoas que é possível ter uma carreira integrada com a sua vida, é possível você ter sucesso de uma forma leve, né? Que sucesso não é só aquilo que as pessoas dizem como dinheiro, fama, mas é aquilo que está conectado com quem você é, com a sua essência.
também pareceu muito disruptivo, assim, né? E foi um susto, né? No bom sentido, para muita gente, assim como foi para a Juliana também, né? Quando ela anunciou tudo isso. E nós vamos ver aqui, nós vamos perguntar, claro, né? Como que foi, como que a família recebeu isso, como que os colegas receberam isso, porque de fato é muito sobre a gente tem muito essa preocupação em falar, né, em entender o que, que as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem com a gente, o que, que essas pessoas vão dizer, como que essas pessoas vão reagir, e é isso que nós vamos buscar entender num caso real, recente. Né? Esse post, se eu não me engano, foi em junho. Oi, Ju, Voltou. voltou. Eu estava aqui contando um pouquinho sobre essa questão, né? Como que o seu exemplo faz com que as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão assistir, né, esse programa na gravação, às vezes elas estão com essa vontade que você tava, né, de fazer essa mudança. E quando ela acontece, é muito assim, né? É muito surpresa para todo mundo. Eu estava falando que quando eu li o seu post, eu fiquei surpreso, porque a gente não, né, a gente não sabe o que está acontecendo realmente internamente nas pessoas. E foi um susto, mas foi um susto bom. Tanto que eu falei, não, eu preciso chamar a Juliana para falar sobre essa história, porque é muito assim, Ju. E vamos ver, conversa aqui um pouquinho comigo para ver se as coisas. Eu acho que voltou, tá melhor. Eu tirei do 4G, coloquei no Wi-Fi, aí não no roteador, né? Coloquei Sim, sim, sim. Vamos ver que, ó, eu lembro que quando eu li o seu post, você falou assim, ó, depois de 20 anos nessa área, um belo dia resolvi mudar. Só que esse belo dia não é realmente dessa forma, né? Foi uma forma de dizer. Eu estava comentando justamente sobre isso, assim. Mas quando que dentro dessa jornada você percebeu que o caminho que você estava trilhando, aqueles 20 anos ali na área corporativa, de comunicação e marketing, já não era, não representava quem você estava se tornando ou quem você já tinha se tornado. Você sabe dizer quando que você percebeu isso? eu acho que é um processo, né, Jorge? Assim, à medida que a gente vai se conhecendo melhor, tem que fazer, querer se conhecer, né? Não é algo que acontece com todo mundo, né? A gente acha que assim, com o tempo não funciona dessa escolha, né? Você tem que direcionar para isso. E eu acho que à medida que eu fui me conhecendo melhor, trabalhando nesse momento, me permitindo ouvir a tia, né? E reconhecer. Às vezes eu achei primeiro momento que era, né? Então, assim, esse lugar, não quero ficar aqui, eu preciso fazer um movimento. Eu mudei para o outro. Uhum. Percebi que não era um lugar, né? Enfim. E no começo foi quando eu fiz de entrar dentro do mar, de ir para grandes regiões e trabalhar com o mar, eu não fiz essa escolha que eu queria. Hum. E aí é que tá, né? Essa escolha, em momento, me disse que era o melhor que eu podia fazer. Que era um movimento sério, que era mais uma carreira mais estável, né? Eu saí de revista, trabalhar aí ali, assim, não tinha identificação com marketing, né? Tá cortando, vocês estão me ouvindo? Agora você travou para mim, Jorge. Vamos ver se melhora. Peraí. Aqui eu acho que voltou.
Está cortando e o Jorge travou. Vamos ver se melhora aqui. Eu mudei também a minha rede aqui para ver se dá uma melhorada, que pode ser a transmissão. Não sei como funciona, mas. Ô Ju, mas eu peguei alguns pontos. E olha como é interessante a gente trazer uma pessoa que está vivenciando isso, né? Porque você falou a primeira coisa assim que chamou muito a minha atenção. Eu achei que era o lugar. E ao longo desse processo, né, de quase 10 anos trabalhando com pessoas, não é a primeira vez que eu ouço isso. Isso aconteceu comigo também. Por muito tempo eu fui mudando, achando que era o lugar, que poderia ser diferente. E aí, quando eu dei de cara comigo mesmo, vamos dizer assim, eu percebi que quem estava mudando realmente era eu. Né? Isso foi muito importante você colocar, porque tem gente que está realmente se sentindo assim, e claro que pode ser o lugar também, tá, gente? Isso é muito importante a gente entender, porque assim, o lugar em si, ele tem um contexto, né? Um contexto de pessoas, um contexto de relacionamento. Dependendo do lugar onde você está, né? Existem valores ali da empresa que muitas vezes pode estar conflitando com os seus. Existe aquela cultura, existe uma série de coisas, mas um sinal de que realmente algo está mudando ou algo precisa ser visto é esse incômodo com o lugar, que foi o que a Juliana acabou de nos dizer. Outra coisa que eu achei muito interessante, Ju, você falar é que você mudou para algo que você sabia que não era, vamos dizer assim, o melhor cenário para aquele momento que você gostava. Quer dizer, era o melhor cenário para aquele momento, mas não era aquilo que você realmente queria. E eu falo muito para as pessoas que às vezes a gente está nesse ponto aqui, a gente quer dar um pulo lá para o ponto ideal. E a gente fica buscando essa ponte de uma vez. Só que quando a gente começa a caminhar, a gente tem esses caminhos intermediários, que eu acho que foi isso que te ajudou também. É como se você fosse tirando um pouco daquele peso, daquele incômodo, só que você não tirou ele completamente, mas isso te permitiu até mesmo entender, né? Enfim, aquilo que você, né, chegar onde você chegou, né? E você disse que esse chamado, porque para mim é muito nítido que é um chamado, né? Um propósito maior ali, até do que o seu ser, um negócio que parece que te, né, mas esse chamado existia há décadas. Como que você percebia que isso se manifestava nesses 20 anos que você viveu aí no mercado corporativo? Você tem algum exemplo, alguma coisa que você fala, puxa, olha aqui, ó, de novo esse negócio está me chamando. De novo esse negócio está me chamando. Porque é mais ou menos assim, né? É, logo que eu me formei, né, em comunicação social, eu tinha certeza que eu queria ser professora. Professora, Hum, eu queria dar aula na universidade. Então, entendi. eu estava no mercado de trabalho já, eu fiz para ver como que a minha carreira ia se movimentar, Uhum. para dar um pouco mais de certeza, eu era muito nova, né? E aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Eu ia fazer um mestrado em letras, né, na mesma universidade onde eu tinha me formado, lá no Mackenzie. Aham. Nossa, eu me sentia assim, pertencente, sabia que eu estava exatamente onde eu deveria estar. Mas por algumas questões de destino, eu tinha acabado de ter um filho, eu tinha um filho também super filho, um primeiro filho muito cedo. E ali, por conta dessas questões todas do destino e a rotina e os boletos, tudo isso, aí, uma forma, um consenso familiar e aquele momento para mestrado para docente, né? Uhum. Eu parei o mestrado, só faltava entregar a tese. Eu já tinha cumprido as minhas horas, né? Fiz uma revolução dentro do lugar onde eu trabalhava, porque eu tinha que sair para assistir às aulas, né? E ali era super rígido, que não permitia isso. Então, enfim, indo do mestrado. E aí, grande quebra para mim, Jorge, porque pela primeira vez de sonho, eu tinha aquela certeza. Ela estava dentro de mim, assim. Então, eu desisti. Foi muito difícil, foi muito complicado. E aí eu falei assim, quer saber? Então, se eu não vou seguir o meu sonho, se eu não vou Uhum. caminho, eu vou seguir um caminho que me dê estabilidade financeira e
possa ir fazer uma carreira, eu vou trabalhar por trabalhar mesmo, eu vou trabalhar por ganhar dinheiro, porque eu acho que é assim que as coisas funcionam. E muitas pessoas ao meu redor, bem intencionadas, elas me falavam isso. Elas Pô, falavam, vai por esse caminho, né? Juliana, nem todo mundo trabalha com o que sonha. As pessoas precisam trabalhar e elas precisam fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, nem todo trabalho envolve propósito. Tem que trabalhar para pagar as contas mesmo. Uhum. Isso ia contra a minha natureza, sabe? Mas eu falei, bom, as pessoas, né? Enfim, que estão ao meu redor, que gostam de mim, que me amam, que querem me dar bons conselhos, então isso, eu vou tentar. E assim eu tentei. E aí eu entrei aí no mundo corporativo, né? Só que eu era um peixe fora d'água. Meu Deus, assim, Jorge. Então, assim, esse foi o primeiro chamado que eu tive e que eu recusei. E ali, durante é, a minha história no mundo corporativo, aonde eu via prazer, aonde eu me destacava. Na Aham. Por quê? Porque eu tinha a possibilidade de ensinar pessoas que eu liderava, né? Sim. De mostrar os caminhos, de ir aos poucos, né? Vendo as pessoas crescendo, evoluindo. Um prazer tão grande, Jorge, de ver as crescendo e evoluindo, assim, sabe? Trabalhei na indústria farmacêutica e a gente prepara muito conteúdo educacional para médicos. Aham. Ali também eu me realizava, fazendo os cursos, estudando, né? Eu tive que aprender muita coisa. Essa questão do estudo, do aprendizado, sempre teve, né? E foi ali que eu fui me realizando de alguma. Você deve ter a força de caráter de amor ao aprendizado, que eu tenho também. É uma coisa assim absurda, assim. Quanto que eu gosto de estudar, eu gosto de compartilhar aquela coisa toda. Mas veja que interessante, por mais que você tenha, vamos dizer assim, adiado esse chamado, você acabou se realizando, de certa forma, em pequenos movimentos dentro desse contexto onde todo mundo diz assim, ó, não tem jeito, né? Você tem que fazer dessa forma, que é assim que funciona, você tem que achar uma carreira linear e vamos lá e tudo mais. E de fato a gente muitas vezes a gente consegue, né? Eu, por exemplo, também, 20 anos de carreira na área de tecnologia e veja, não é que eu não gostava, eu gostava, né? Tanto que ainda gosto de tecnologia, mas existia esse chamado, né? Essa coisa do tipo assim, não é isso ainda, né? E no meu caso foi mais complicado porque eu precisei adoecer para olhar para isso, né? Que bom que você, espero, não tenha tido momentos tão assim difíceis, né? Vamos dizer assim, como pessoa a ponto de adoecer para tomar essa decisão. Mas a gente percebe essa questão, né? Primeiro como é que eu posso dizer? É esse discurso, né? Mundial, global, de que, olha, a gente precisa fazer o que dá para fazer, né? E claro que eu também eu sou muito cuidadoso com isso, porque assim, na forma como existe a estrutura, tanto de ensino, de aprendizado, dessa coisa de ir para o mercado e tudo mais, nós temos dificuldade de olhar para esse autoconhecimento, de buscar, né, identificar isso muito cedo. Porque a gente tem que, lá com 15, 16 anos, começar a tomar decisões muito difíceis para a vida inteira, né? E a gente não tem ferramentas ali, ou melhor, a gente até tem, mas não se usa muito essas ferramentas para trazer essa questão que você acabou de dizer. Porque veja, não é que você, depois de 20 anos, descobriu algo que já era, né? Já fazia parte de você assim. Então isso é muito importante, porque assim como eu, como você lá atrás, né? As pessoas também têm esse despertar, têm esse chamado, têm essas vontades e muitas vezes a gente acaba não, né, não indo atrás dela e o negócio que você falou que foi muito legal. As pessoas ao seu redor que te amavam, que estavam preocupadas com você, elas estavam falando para você seguir o caminho oposto ao que você gostaria. Mas é muito essa questão, né, do amor mesmo, né? Então, assim, Juliana, estamos te amamos, estamos preocupados com você. Pô, a gente aprendeu que é esse caminho, vai por aí para você não sofrer tanto, né? Porque isso revolta muitas pessoas também. Né? Então, assim, a gente entender quem é que está se preocupando com a gente.
porque para a gente não se revoltar mesmo, né? E então esse foi lá atrás, lá na questão, né, da pedagogia, né, daquele momento inicial, você falou, poxa, tem esse negócio e eu ignorei, vamos dizer assim, né? Ou resolveu ressignificar por um momento. Mas quando, Jô, agora, recente, você percebeu que não dava mais para ignorar isso? Aí, olha que interessante, né? Você acha que todos os sinais para fazer uma transição de carreira estar dentro do ambiente profissional. E eu encontrei, né, esse novo chamado fora do ambiente profissional. Num trabalho que eu faço aos finais de semana, Olha que legal. onde eu dou aula para crianças, né, de várias idades eu já dei. Há 3 anos eu comecei a dar aula para crianças ao final de semana. Trabalho assistencial que eu... Legal, legal. Uhum. Foi muito interessante, Jorge, porque as pessoas olhavam para mim dentro desse trabalho e falavam assim: você é professora? E eu falava, não. Você nunca pensou em ser professora? E eu Mas falava, você. ah, já, mas assim, por outro caminho, não tem nada a ver. Aham. Porque é algo natural. Eu não tenho conhecimento teórico sobre educação, certo? E eu fazia coisas e as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas é tão natural que de alguma forma parece que você é. Eu fiz assim, ah, tá bom, legal, obrigada, isso me ajuda no meu trabalho. Tem. Aí eu comecei a de fato olhar para isso. Nossa, realmente, né? Tá De todo mundo onde, falando, eu acho que eu levo jeito para esse negócio mesmo, né? de onde vem isso, né? E aí, outra coisa, né, que eu falo que a gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas, nos detalhes. Cada vez que aquelas crianças me chamavam de pro, parece que elas apertavam um botãozinho assim, sabe, dentro de mim, que eu me sentia pertencente. Gente, é isso, né? Assim, Nossa, e aí complementar e vendo a situação, vendo como a educação é no dia a dia e tem tanto espaço e tantas questões para serem trabalhadas, né? E eu dentro de casa, assim, tentando dar a educação para os meus filhos que eu acredito que uhum. né, muda o mundo para melhor, digamos assim. Eu fui percebendo que eu não podia restringir a minha casa. Eu não podia restringir ao trabalho voluntário pontual que eu faço aos finais de semana. Se eu tenho essa, se eu tenho isso, né, de fato, é algo natural em mim, Uhum. por que não expandir isso? Por que não expandir essa atuação? Né? Legal. É difícil, assim, né? Você fazer coisa assim, mas é uma urgência dentro de mim, é algo que precisa ser. Acho que eu tenho um pouco, né, das habilidades necessárias para fazer isso, então eu decidi fazer. Né? E foi essa a virada, Jorge. Legal. E assim, ó, é muito importante o que você falou por último, e eu vou chegar num negócio do começo também que eu achei muito interessante, mas esse senso de urgência, né, essa questão da gente olhar para algo e perceber que não está legal, e por mais difícil que seja, né, como vamos dizer assim, se é aquela andorinha, né, que vai mudar tudo, a gente não desistir, né? Quando eu criei a comunidade, eu coloquei uma, né, eu chamo de agentes de impacto, porque assim, eu acredito muito naquela coisa assim, ó, se a Ju, independente da magnitude ou da transformação que ela vê que precisa ser feita, ela começa a fazer o dela, e o Jorge, e a Thalita que está aqui, e o Rony, e não sei o quê, a gente consegue transformar isso. Sabe? Só que o normal que a gente percebe hoje em dia é que é muito difícil, eu não vou fazer porque só eu estou fazendo e a gente vai deixando isso para lá, né? Então a gente precisa entender que nós somos um agente de impacto, independente de onde seja. Você começou a impactar o seu lar,
depois começou a impactar, né, ali a escola, enfim, aquela comunidade ali que você foi você foi para, né, de uma forma assistencial, agora você mudou uma chave e falou, poxa, peraí, eu posso impactar mais pessoas, e quando vê, a gente vai somando tudo isso e a gente está fazendo uma transformação. Assim também foi comigo. Hoje, quando eu falo para as pessoas que é possível, né, você trabalhar, né, de uma forma leve, as pessoas acham que é trabalhar menos. Mas não, eu tenho certeza que quando você escuta pro, né, que você está usando os seus talentos, que você pode dar não sei quantas horas de aula, você está, às vezes, até trabalhando mais do que você trabalhava no corporativo, mas está sendo muito mais leve. Então, é muito sobre isso. E aí entra no ponto que eu falei lá no início. Quando as pessoas começaram a falar para você, Ju, ó, cara, você, né, enfim, né, faz tão bem isso, você tem uma facilidade, mesmo você não tendo, vamos dizer assim, uma estrutura mais técnica, né? Isso é a pessoa usando os seus talentos para aquilo que realmente faz sentido. Porque a maior dificuldade para mim, para você, para qualquer pessoa, né, em olhar e compreender quais são os nossos talentos, é porque a gente faz de forma tão natural que parece que é algo simples. Tipo assim, cara, não é possível que isso seja um talento, porque eu nasci com isso, eu não estudei para isso, sabe? Só que quando, por exemplo, quando o Jorge vai olhar a Juliana dando aula, ele vai olhar e falar assim, cara, essa mulher é um surreal, olha como é que ela tem a facilidade. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Então, quando a gente olha para uma outra pessoa e percebe que ela está utilizando aquilo que, né, que ela tem de melhor, de uma forma muito simples, a gente fala assim, uau. Só que a pessoa que está lá, para ela é tão simples, né? Tipo, desde quando você tem essa facilidade, né? E você foi, quando vê, e aí a gente às vezes ignora isso. Então, o fato de você começar a observar, ouvir, e as pessoas insistirem em falar isso, né? Essa questão de você escutar o pro né, borboletas, né, mexerem com você e tudo mais, isso é um sinal. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui também, e que muitas vezes passa por esse tipo de coisa, começar a dar essa atenção que você falou, são detalhes, né, que fazem essa diferença. Porque a gente não pode ignorar isso. A gente até tenta muitas vezes, né, como você tentou, como eu muitas vezes, mas a gente percebe que é um caminho, e é um caminho muito favorável para tudo isso, né? E, bom, então assim, foi uma jornada, a gente já sabe, né? E o que você acredita assim que mais fez com que você demorasse a tomar essa decisão, né? Amadurecesse isso. Foi assim, uma fato de não decidir mesmo, uma coragem. O que que você, quando você começava a pensar nisso, o que que estava te bloqueando, ou te segurando, ou você, enfim, construiu um plano? Como que foi isso na sua cabeça, Ju? Eu acho que a decisão em si de é, eu vou cursar uma nova universidade, ela foi assim uma decisão, sabe? Uhum. Quando eu saí das grandes corporações, né? Quando eu saí do mundo do corporativo, Jorge, eu não vou trabalhar para ninguém. É aquela frase clássica. Eu não vou mais ser chefe, eu não vou mais trabalhar com ninguém. Eu não vou trabalhar nessa máquina que adoece as pessoas e tudo isso e tal. Um primeiro movimento, eu ia trabalhar em desenvolvimento de liderança, né? Uhum. Comecei uma empresa minha, começando. E aí a Galaxy apareceu. A Galaxy apareceu com um propósito de, né? No começo era de que é hoje, assim, mas era. Aí eu falei, olha, eu falei assim, quem sabe mesmo? E eu desenvolver cursos sobre saúde emocional. Uhum. Eu falei, nossa, perfeito. Vou aqui dar uma encurtada aqui e vou, né? Eu falei, bom, então é uma startup, são pessoas jovens, não é o funcionamento de uma empresa as que eu estava acostumada, Uhum. dias de politicagem, de todas essas coisas que me Mais incomodam, flexibilidade, né, também. muita flexibilidade. Eu conseguiria trabalhar de casa 100% remoto, né? Para quem tem a estrutura familiar
era muito interessante, era o que eu mais queria, era não precisar deixar os meus filhos 12 horas na escola, como eles estavam ficando antes. Então, eu falei, bom, é isso, vou tentar por aqui. Eu atendo, né, com a educação, pessoal, e vou por esse caminho. Só que a empresa foi, né, o caminho de mercado, de evolução, Sim, sim. coisas, foi levando a gente para outro lugar. E eu, de novo, era do marketing, né? E, É. e eu já sabia, não era algo com o qual eu me identificava, mas mais empresa. Uhum. E era um prazer. Eu falei, bom, se eu colocar na balança, talvez compense. Não é? Sim, sim. Compensou durante muito tempo. Durante muito tempo compensou justamente pela questão da cultura. É de novo, Jorge, quando a gente não atende a um chamado nosso, aquilo volta. Ele volta para esfregar. A vida dá um jeito de esfregar na nossa cara, não é Não verdade? tem jeito, a gente fala, vou colocar isso aqui debaixo do tapete de novo e vou tentar fazer isso daqui. E aí acho que a vida é feita disso, né, Jorge? A gente vai experimentando, mas a gente não pode deixar de ouvir, né? De ouvir, de perceber as coisas. E aí eu E eu, percebi de novo, Jorge, que não. e eu falo muito, Jô, que é assim, ó, por exemplo, a Juliana que tomou a decisão, e não só tomou a decisão, mas decidiu agir, né, em cima daquela decisão, ela só conseguiu fazer isso por conta de todo esse passado, né, dessa construção. Porque a gente pensa muito que é assim, uma virada de chave de uma vez, né? Tem gente que fala assim, não, vamos queimar a ponte, né? Vamos jogar tudo pro alto, aquela coisa toda. E só que assim, hoje você está, né, muito mais preparado, É, com muito mais, vamos dizer assim, estrutura, habilidades, até mesmo técnicas para levar isso adiante, sim, né? Então isso é muito importante a gente reconhecer, é, né? E como foi assim? Porque, olha, uma coisa é você não estar fazendo algo, ou estar fazendo algo meia boca, vamos dizer assim, e aí você fala, não, vou pro meu chamado, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser bem sucedida naquilo que você estava fazendo, estar numa posição bacana, né, com reconhecimento financeiro, reconhecimento, né, profissional mesmo, né? Eu sei que as pessoas lá te adoram, né? Toda aquela questão, enfim. Então, como foi reconhecer e falar assim, cara, isso não faz mais sentido para mim? Existiu uma culpa? Não existiu? Como que foi isso? existiu uma questão que para mim é fundamental, assim. Eu sempre gostei de evoluir, de aprender, de melhorar, de me melhorar. Eu Sim. sempre achei que dava para ficar um pouco melhor. Sabe? Uhum. Eu acho que dá para ficar um pouco melhor. Então, eu não me conformo muito sabe, com as entregas que a gente faz aqui, tá ótimo, mas, né, vamos. E me melhorar, assim. Então, eu sempre estudei, sempre de estudar e me aprofundar nas coisas. E eu perdi o interesse. A hora que eu perdi o interesse, querer melhorar o que eu fazia, e o CEO da Galaxy me indicava um livro, né? É fantástico, né? Nossa, é um leitor voraz, assim, diversos conhecimentos. Interessante. E me indicava, poxa, Ju, legal, olha que livro legal. Tá? Era custoso, era muito difícil. Eu não conseguia aquilo. Gente, eu tenho a versão de podcast, onde resumia. Eu tentei a versão de leitura, audiobook. O audiobook, meu livro, Tentou o resumo da IA, tentou de tudo e não ia, né? não conseguia. E ali me incomodou, porque eu falei assim, Juliana, como assim você não quer mais aprender? Como assim você não quer melhorar? E ali foi que foi, sabe, o clique. Eu fiz assim, só que é, eu poderia continuar, porque era o suficiente. Uhum. Deixava de fazer, não deixava de entregar com qualidade as coisas que eu fazia, né? E olha que coisa, né, Jorge? Assim, apesar de não ter afinidade com o que eu fazia, fazia bem feito. Fazia num nível
Era o... Legal. Mas o que que eu pensei na hora? Falei, não é justo nem com a empresa que está em franco crescimento, que vai dar que eu seja mais hoje, e não é justo comigo, porque tá sendo difícil, sabe? Tá sendo um esforço, e eu acho que não tem que ser esforço, né? Não tem que ser um esforço que te incomoda no sentido de mais eu vou ter que fazer de novo, faço todos os dias. E aí foi aí que eu falei, não dá, não Não dá. dá. E é muito importante o que você tem dito pra gente nessa questão. E engraçado, né? Lá em 2000 e um pouquinho, acho que foi um pouquinho, meio que na pandemia, assim, que eu falei assim, poxa, vou dar uma segurada um pouco mais aqui no corporativo para começar a desenvolver esse trabalho. E foi muito interessante. Parece que quando eu relaxei, falei, quer saber? Vou, né, levar de forma mais tranquila aqui o corporativo. Eu fui promovido, fui reconhecido, aquela coisa toda, que é um pouco do que você falou, assim, né? E é como se, parece que assim, né? Deus, o universo, enfim, aquilo que a gente acredita, parece que ele vem nos provar, ó, você tá querendo ir para aquele lado, mas peraí, deixa eu ver realmente se é isso, né? E aí vem oportunidades, vem coisas todas assim, então isso é um ponto que pra gente ficar atento mesmo, né? Se é um chamado ou se é um incômodo só, né? Porque quando é um negócio que realmente, né, é um propósito, é um chamado, a gente olha para aquilo e fala, meu, mas não é isso. Pode vir a promoção que for, pode vir o reconhecimento que for nessa área. Existe algo, né, de evolução maior, de crescimento maior, que é para onde eu quero ir. Isso é muito importante você dizer. E a outra é a falta do interesse. Cara, olha, isso aconteceu muito comigo, né? Então, assim, cursos, formações, não, agora, né, nós vamos ter um curso assim assado, Jorge, você vai estudar tal coisa, e eu olhava para aquilo e falava assim, cara, mas não é isso. Aí, quando eu ia para essa área, né, do desenvolvimento humano e tudo mais, cara, o olho brilhava, eu queria assistir tudo, queria. Então, isso também são sinais, né, que a gente não pode simplesmente ignorar. E por mais que a gente fale, ah, vou levar isso aqui do jeito que tá, isso vai drenando, né? Vai drenando vida, vai drenando energia, vai drenando uma série de coisas e por último, não é justo com a empresa. E olha que interessante, apesar de não ser justo, você ainda conseguia, né, e fazia entregas perfeitas, com a qualidade muito, né, elevada e tudo mais, que muitas vezes pode mascarar, né, uma tomada de decisão para aquilo que a gente quer de fato, assim. E, Ju, assim, então eu entendi essa questão mais estrutural, né? Então, assim, poxa, eu entendi que não era justo com a empresa, eu entendi que não era justo comigo, eu entendi que realmente eu parei de me desenvolver, eu parei de ter interesse. Então, a parte, vamos dizer assim, estrutural estava clara. Em algum momento você teve medo de decepcionar as pessoas? E não só da empresa, mas marido, filhos, amigos, familiares. Como que foi isso assim? O que que você, né, sentiu e o que você ouviu também das pessoas? Para a gente tentar aqui observar que é o que as pessoas muitas vezes ouvem, enfim. Como que foi tudo isso? Eu tive muito medo. Eu tinha certeza que as pessoas iam dizer que eu era louca. Que você tá louca, Juliana. Olha onde você tá, olha onde você chegou, olha as coisas que você ainda pode conquistar, né? Não é a hora de fazer isso. Eu achei que as pessoas iam falar assim, como assim? Mesmo porque, né, eu já tinha ali, quando eu era jovem, eu já tinha escutado. Primeiro eu queria fazer psicologia e meu pai falou que eu ia morrer de fome. Porque naquela anos, realmente, né, da saúde mental que a gente tem hoje. Então, toda vez que eu pensava, Jorge, eu lembrava da voz do meu pai falando: você vai morrer de fome. Ou outra pessoa também que me falaram: educação não dá futuro, né? Não tem sentido, as pessoas não precisam educação. Essas vozes na minha cabeça me apavoravam. E eu pensava: mas quem que vive a vida que eu vivo? Sou eu, né? Arcar com as consequências e quando sou eu. Ao mesmo tempo, né? 3 filhos, dessa estrutura, né? De Uhum. tudo isso também para honrar. E essa era a parte que mais me. Complexa, né? Porque eu falava, a minha decisão vai impactar diretamente na vida da minha família. Então eu Sim. preciso parar financeiramente, né?
esse movimento exigia de mim que eu me preparasse. Eu precisei do apoio do meu marido. Não pude tomar Uhum. sozinha. Não foi uma decisão que eu... Unilateral, né? Não Uhum. foi. Então eu precisei que ele que a gente fizesse uma série de ajustes no nosso planejamento familiar para crescimento. Eu poderia ter entrado na universidade lá trabalhando onde eu trabalhava antes, mas naquele momento não dava mais para me dividir. Precisava de fato entrar de cabeça da realidade. Hoje, e de família, eu consegui isso com alguns sacrifícios, com alguns ajustes, mas era possível. Então foi mesmo assim, quando eu decidi contar para pessoas, é, fiz aquilo com muito frio na barriga. Eu tracei uma estratégia, sabe? Em que eu ia contar primeiro, porque se eu tivesse o apoio dessa pessoa, fosse mais Ia fácil facilitar para falar para falar outra, né? para as outras. E todas as vezes que eu contei para as pessoas, principalmente as primeiras pessoas para quem eu contei, decidi. Eu vou largar a minha carreira no marketing e vou cursar pedagogia. Eu vou ser professora. Mas professora mesmo, assim, sim, de educação infantil. Os pequenos, né? Sim, os pequenos. E aí, toda vez que eu contava, eu já esperava. Essa daí, essa Sim. Essa enlouqueceu de vez, né? fora da casinha, né? E isso não aconteceu. Olha que Que bom, cara, que bom. E, Ju, é interessante, né? Uma vez uma pessoa virou, falou assim para mim, desse jeitinho, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? Essa frase eu ouvi bastante. E aí vinha uma voz falando assim na minha cabeça, mas é duvidoso para quem? Você não tem dúvida, Jorge? Tipo assim, né? E aí eu comecei a repetir isso quando toda vez que a pessoa fala assim, nossa, Jorge, 20 anos na área de tecnologia, você vai trocar o certo pelo duvidoso? Eu falei, mas eu não tenho dúvida. Né? Então, porque é isso muitas vezes. E aí a nossa certeza, ela acaba sendo transmitida, essa energia, sabe? Eu acho que no seu caso foi muito disso, assim, você foi com, claro, tinha um medo, tinha um receio, mas isso dentro de você já estava muito certo. Isso acaba transmitindo para as pessoas, né? e, e, E e interessante, mais escutei, cara, faz total sentido. Eu consigo ver. E assim, pessoas que trabalharam comigo no mundo corporativo. claro, claro, Então, assim, claro. eu consigo te ver fazendo isso. É impressionante, assim. Mas teve uma pessoa que me falou algo, e aí eu acho que é muito legal, assim. Teve uma pessoa Uhum. que fez assim, você acha que vai ser fácil, mas trabalhar com educação infantil é extremamente. Conheço pessoas que assim, estão acabando com a saúde delas, porque assim, é muito complicado. E você vai ter a escolha de sair de onde você está e assim, encarar, teoricamente é muito mais. E aí foi que eu pensei, eu não estou fazendo essa escolha porque eu acho que é mais fácil. Eu não estou fazendo essa transição de carreira porque Eu quero uma facilidade, né? não foi por isso que eu fiz. Eu nunca achei que ia ser fácil. Eu não acho que vai ser fácil. Eu estou fazendo essa escolha por conta de um propósito maior, por conta de algo que eu de fato acredito. Eu tenho certeza que vai ser difícil. Eu tenho certeza. Nossa, é incrível o que você falou, porque eu costumo dizer assim para as pessoas: escolha o difícil que faz mais sentido para você. Porque as pessoas acham que ser executiva de uma startup é fácil, né? Não sabe o quanto você precisa lidar com pessoas, o quanto é desafiador, né? O quanto é trabalhoso também. Então, no fundo, tudo é difícil, né? Só que a gente precisa escolher um difícil que é mais fácil a gente suportar. É, E como que a gente identifica isso? Quando a gente entende que existe algo muito forte ali. Né? No seu caso, é assim, você está usando aquilo que você tem de melhor como pessoa, suas habilidades, né? Tem essa questão desse chamado de fazer algo diferente, né? Para a educação, que também é incrível isso. Então, assim, todas essas dificuldades, quando você se cansar, porque muitas vezes você vai se sentir cansada,
você vai olhar para si mesmo e vai perceber, tá, mas eu, né, por que que eu decidi isso? Né? O que que eu estou utilizando de mim? Né? É essencial para mim, não é? Que muitas vezes a gente está no outro difícil e quando a gente se questiona, a única coisa que vem é não faz mais sentido, eu quero fugir daqui, eu não quero ver mais ninguém, aquela coisa toda, né? Então isso é muito, muito importante você dizer. E outra coisa que você falou também, que é o que eu defendo muito, essa construção, esse planejamento, né? É claro que quando a gente vai fazer uma mudança muito forte profissional, a gente precisa de ajustes, né? E até vai sair um post meu, um artigo meu lá no LinkedIn hoje, falando sobre essa coisa que muitas vezes as pessoas devem olhar para você e pensar, nossa, ela vai começar do zero o negócio, né? A gente escuta muito isso, nossa, vai começar do zero, né? Tá começando do zero. Cara, a gente nunca começa do zero. E eu tenho certeza, Ju, e nós falamos isso mais cedo, o quanto toda essa bagagem de 20 anos, né, no mercado corporativo, com a comunicação, com o marketing, com os desafios globais que você já enfrentou, né? O quanto isso vai ser importante nessa nova fase. Então, apesar de ser uma área nova, vamos dizer assim, né, você está trazendo a sua bagagem toda, cara, É. para isso. Assim, isso é muito importante, porque as pessoas se amedrontam muito por conta disso também. E aí, né, esse plano que você construiu, você ter um parceiro de vida, né, que parceiro mesmo, é extremamente importante. Né? Muitas vezes tem pessoas que querem fazer uma coisa simples na vida, não é nenhuma mudança radical, e não tem esse companheirismo, né? Os filhos, tenho certeza que você conversou com eles também, né? Eles, né? Então, assim, vamos dizer assim, é o time, né? É um time para que isso aconteça. E porque eu tenho certeza que se seu marido ou seus filhos precisarem fazer um movimento de vida, você vai estar ali com eles. Com certeza. Você E vai, é, né? né? E é exemplo, assim, Jorge, eu me senti é, para os meus filhos não estão presos às escolhas que eles fazem. Isso para mim foi muito significativo, assim. Poxa, Sim. dando um exemplo para o meu filho de 16 anos, né, que tá começar agora essa jornada dele, de que ele não precisa estar preso, as escolhas elas não têm é, responsabilidade, a gente tem que se comprometer com as coisas, com certeza. Nós não estamos presos às escolhas que a gente faz. Sim. A gente é muito jovem, né? Quando a gente é de um jeito e depois a gente vai percebendo que ela não é exatamente. E vai muito nessa construção que você falou, né? Que a gente falou aqui, de perceber que cada momento lá atrás foi importante, né? Exato. Para você se tornar. Então, por exemplo, seu filho com 16 anos, entender que ele pode experimentar muito mais do que você experimentou, por exemplo, nessa época, que tá tudo bem. Se ele ir para um caminho daqui, sei lá, 5 anos, ele falar assim, poxa, não é esse caminho, fazer um ajuste. Então, de verdade, isso é muito importante, assim, nós nos tornarmos exemplos, porque assim como nós tivemos nossos avós e nossos pais que seguiram uma estrutura que para eles fazia sentido dentro do contexto, dentro do conhecimento, e a gente consegue hoje ter a possibilidade de quebrar muito disso, eles já vão, né, estar com isso quebrado em outras esferas. Isso é muito legal, porque é assim que realmente a gente vai se transformando como humanidade. Se tivesse dado tão certo como nesses modelos anteriores, né, as pessoas não estavam batendo pino, né? Não estavam aí com a ansiedade lá no topo, com a depressão não sei das quantas, saúde mental agora virou moda também, né? E tem muita gente se utilizando disso, né, para não ir e não olhar para a saúde mental como deveria, mas a gente está falando sobre isso, né? E é engraçado que, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração que fala muito mais de saúde mental do que todas as que já passaram, a gente tem uma geração também muito mais doente mentalmente do que todas as que passaram. Então a gente também precisa olhar para isso e entender o que está de errado nisso. É. Porque só falar não adianta, né? Nós precisamos agir. E eu fico muito feliz de perceber que você veio para esse lado de usar, né,
os seus dons, seus talentos para um propósito, e esse propósito é um propósito de transformação na educação. Acho que isso, nossa, precisamos de muito mais Julianas nesse meio, mas como eu falei, soma você, soma outra pessoa aqui, eu, outras pessoas, quando a gente vê, a gente está fazendo um movimento muito grande. Ju, nós estamos chegando na nossa hora, mas eu queria muito entender assim o que mais te assustou nesse recomeço. Quando você olhou, decidiu, falou com todo mundo, dormiu, no outro dia você falou, bom, agora é o primeiro dia, vamos dizer assim, né? O que mais te assustou? Eu acho que primeiro a rotina, né? E é, é, eu tinha medo de conseguir passar na faculdade. Primeiro eu tinha medo de não conseguir passar na faculdade, porque há 20 anos que eu não presto universidade pública. Eu falei, qual a chance? E aí eu comecei a fazer uns lados, e aí eu comecei a estudar 2 meses só. Quando eu decidi mesmo, lá já estava ali. E eu falei assim, bom, mas eu preciso tentar, né, sei, vai que dá alguma coisa aqui, né? Um resquício de alguma coisa. E ali eu falei, bom, vou começar a não acreditar em mim neste momento. Já perdi a batalha. Sim. Então eu tive que vou fazer um movimento e não vou ficar pensando muito também a respeito disso. Eu tenho que fazer e vamos ver o que a gente consegue. Por assim, mas eu acho que sabe, Jorge, assim, foi algo que e vou ligar o computador, eu não tenho 5 horas de reunião. Não tem o Slack ali, o Teams pipocando a todo Tá? momento, né? Cadê essa entrega, né? Que eu vou fazer essa semana relevante de algo que eu produzi? Eu acho que não ser produtiva no primeiro momento foi extremamente assustador, porque eu fiz assim, que valor que eu tenho se eu não estou produzindo nada? E aí, Olha, porque é o nosso inconsciente, né? total, assim, aí eu me peguei pensando nisso, eu falei assim, não é esse o pensamento. O pensamento é que nem sempre é. Agora é época de me preparar. Então eu vou investir então eu vou me dar para preparar, construir, para me estruturar. Legal. Já entrei num modo de pensamento, numa mentalidade estudante. Eu não sei, eu não conheço, então eu preciso me ir aprender neste momento. Que legal. Então, as pessoas, fui conversando com algumas pessoas e tive que fazer essa mudança completa de mentalidade, porque eu já não era mais executiva. Uhum. Também que eu acho que é super importante, poucas pessoas falam, mas que pesa muito nessa hora, Uhum. o exercício de orgulho e vaidade. Porque eu era diretora de marketing. Eu era, né, lá no palco de summits, apresentando aquilo, e o próprio status de um cargo, Sim, sim. né? E aí ser a professora de ensino infantil, que eu ainda nem sou, eu sou só estudante. Então, assim, isso ela incomoda, porque ela fica, você trilha a sua carreira, né? E é ensinado, Uhum. Buscando isso, né? seu cargo diz muito sobre você, né? E abrir mão também é um exercício interessante e importante. Um pouco, né? Desse orgulho, dessa vaidade, dessa coisa, assim, desse peso que o cargo carrega, real. Não, isso é muito importante você falar. Eu lembro que, bom, eu trabalhei, né, trabalho na SAP, é uma empresa de tecnologia, uma das maiores do planeta, né? E o pessoal brinca, né, que o crachá da SAP parece uma medalha, um troféu, né? Então, assim, as pessoas olham e tal. E olhar para isso, né, e falar assim, não quero mais, né? É o que você falou, né? Pensar nessa rotina e tudo mais. E o quanto o apoio, né? Porque você falou que teve, as pessoas começaram a olhar, né? O quanto esse apoio foi realmente fundamental ou está sendo fundamental para você, né? Não se sentir sozinha nessa jornada. Como que é isso para você, Ju? É assim, porque imagina só, se eu estivesse fazendo todo esse movimento e as pessoas ao redor, dessem ou me tratassem como se eu fosse uma desocupada, digamos assim,
Uhum. Isso seria aniquilamento, assim, eu talvez eu não teria forças para continuar. Mas não, né? Estão me incentivando, elas estão falando, nossa, Ju, que legal, você é universitária de novo, né? Ana, que legal. Poxa, o que você está estudando? Fez aula hoje, Ana? Como é que foram as aulas? Isso, como é que foi, né? Então, eu acho que isso é muito, muito, muito interessante, assim. E acho que a gente tem que ter o nosso valor em outras coisas, em outros aspectos, assim, sabe? Tendo também filhos nesse momento, ajudando eles também, eles na educação em casa. Algo que foi muito transformador para mim foi que um tempo para organizar as ideias, viver numa avalanche de coisas que você. Automático, né? E É. isso, assim, eu tava numa rotina muito, muito, muito pesada, muito insana, e eu tive um pouco mais de tempo para respirar, olha, para pensar. Então, também tem me ajudado bastante, sabe? Acho que eu tô ansiosa. Mas, Ju, ó, eu tava ouvindo você falar e eu sei que tem essa questão de, né, sou universitária, né, ainda não sei muita coisa, tô aprendendo e tudo mais, mas se você olhar realmente o que você já vinha fazendo, esse contexto seu, como eu falei, né, do recomeçar, você vai organizando as ideias como você disse que está fazendo, você vai perceber que você já consegue fazer muita coisa, né? E isso vai te alimentar para esse tempo passar, né? E para isso ser de uma forma mais leve também, sabe? Então, assim, não se sabote ao ponto de não abraçar talvez oportunidades ou coisas que vão te aparecer por conta dessa questão do diploma, sabe? Porque eu costumo dizer muito que as oportunidades aparecem para quem está pronto. E Sim. isso não quer dizer que é pronto 100%. Então, esquece isso. Então, se você tiver ali 60%, 70% pronto e surgir as oportunidades, que eu tenho certeza que vão surgir, abrace-as. Com Sim. essa certeza de quem realmente olhou para um chamado e falou, vamos embora, sabe? Porque é muito importante e é gostoso de ouvir você falar, é gostoso de perceber como isso tudo aconteceu. Tem vários sinais, assim, nossa, dá para listar aqui folhas e folhas de sinais de que esse é o caminho, de que é para isso mesmo, né? Então, assim, todo momento que você tiver em dificuldade ou sabe, porque a gente tem os dias difíceis mesmo, né? Você se apegar nisso, nesse apoio, nesse propósito, nessa chama, nas crianças te chamando de pro, né? E para você realmente se revitalizar. E confesso que ontem e hoje, para mim, não está sendo dias fáceis. E te ouvir hoje, e ouvir toda essa história, né? Faz assim, traz um frescor novo para tudo isso. E eu estou aprendendo muito com você aqui, Obrigada. sabe? Então, assim, eu gostaria muito de agradecer. Eu queria que você desse um conselho, né? Assim, as pessoas falam assim, se o conselho fosse bom, a gente vendia. Eu não acredito nisso, não. Conselhos são bons, conselhos de pessoas que estão realizando é melhor ainda, sabe? Porque uma coisa é você receber um conselho de alguém que não está fazendo nada, Sim. né? Que não é o seu caso, né? E outra coisa é justamente isso: receber um conselho, seja ele qual for, de uma pessoa que decidiu, depois de 20 anos, pivotar a vida, se realinhar com quem é, né? E buscar um propósito, né? Ou aceitar esse propósito e voltar, né? No banco da escola para estudar, né? Isso é muito, muito gratificante, né? Assim como você, semana passada eu iniciei a minha formação em psicanálise. E o primeiro dia de aula foi muito assim, do jeitinho que você está contando, assim, aquela coisa assim, olho brilhando, coração acelerado, e ver vontade de estudar e tudo mais. E a gente vê, né, o quanto isso realmente faz sentido para a gente nesse crescimento dentro de um contexto de propósito. Dá um conselho para quem está sentindo que está vivendo algo que já não faz mais sentido, que não representa. Que tipo de conselho você poderia nos dar para a gente ir encerrando e fazer o nosso ping-pong aqui hoje? Eu acho que a gente ensinar aos outros, mas a gente esquece de respeitar. Meu conselho, acho que seria ainda se respeitar. A gente precisa
respeitar os limites, respeitar a nossa história, respeitar aquilo que a gente acredita que é bom pra gente. Isso para mim assim é determinante. A hora que eu comecei a fazer isso, foi que as coisas começaram a mudar. Que eu comecei Nossa. a pensar. É um conselho simples, mas não simples, sabe? E eu gosto das coisas simples. Eu falo para as pessoas que a gente vive buscando uma complexidade, né? Às vezes para solucionar as coisas, às vezes a gente fica esperando um movimento gigantesco para que a nossa vida mude. E respeito. Nossa, até me emociono quando você fala sobre respeito, né? Porque por muito tempo é o que você falou. A gente respeita as pessoas, a gente serve as pessoas, a gente cuida das pessoas, estende a mão para elas e esquece de estender a mão para nós mesmos, de nos respeitarmos, de sermos fiéis àquilo que a gente acredita. E faz muita diferença mesmo, muita diferença. Nossa, ó, se você que está nos escutando aqui, né, nos vendo aqui agora, ou até mesmo o programa gravado, leve esse conselho para a sua vida. E por mais difícil que muitas vezes seja você olhar para a sua vida hoje e ver, né, você começando a se respeitar, porque às vezes chegou num ponto, né, de você é o último do último do último da fila da sua vida, né? E aí você olha e fala assim, como eu vou me respeitar se eu nunca nem olhei para mim direito, né? Então é isso. Entenda um primeiro movimento. É um pequeno passo. Acredite nesse negócio que eu falei de pequenos movimentos, do simples. Às vezes o passo que você precisa hoje dar para a sua vida é parar. 10 minutos, 15 minutos, olhar para a sua vida e se perguntar: eu estou me respeitando? Sim, não? Se não, como que eu faço para começar a me respeitar? Um pequeno movimento. E aí um vai chamando o outro, daqui a pouco você constrói algo muito forte em você e a ajuda que você dá hoje para as pessoas vai melhorar, o respeito que você tem com as pessoas vai melhorar, tudo que você externaliza para as pessoas e para a vida e para o mundo vai melhorar também. Tá? Então, olhe para isso, esse conselho da Ju é maravilhoso. E obrigado, viu, Ju, por esse conselho. Eu estou falando para as pessoas que estão me ouvindo também, então é muito importante. Agora, ó, né, estamos chegando aqui, até extrapolamos um pouquinho o tempo, mas eu queria fazer umas perguntas que eu sempre faço para todo mundo, assim, sabe? Tá. Primeira coisa, Ju, que frase você gostaria de ter ouvido lá no início? Eu sei que você ouviu frases do tipo, ó, esquece isso, a vida é assim mesmo, nem todo mundo faz o que gosta, né, e tal. Mas se você pudesse ter ouvido uma frase lá no início para compartilhar com a gente, que frase você acha que seria essa? Eu acho que poderia ter sido algo do tipo, tá bem mudar. Mudar faz parte da. Você não está presa às suas escolhas. Eu acho que Nossa, é isso. Mudar faz parte da vida. Nossa, é incrível, né? Porque no final das contas, mesmo que a gente não acredite nisso, a gente acaba mudando. A vida muda com a gente, né? Às vezes tem mudanças que a gente não espera e acontecem. Então, se a gente entende isso, tudo fica mais fácil também, né? Muito legal. E, bom, um ensinamento do seu pai ou de uma figura masculina que você carrega até hoje na sua vida. eu acho que é o comprometimento. O meu pai sempre foi extremamente, e ele me ensinou muito dessa questão do comprometimento e da sabe? É lógico que eu posso fazer as minhas escolhas, eu tenho que fazer movimentos, mas eu também tenho que honrar, né, com os meus compromissos, habilidade em relação às outras pessoas também. Muito bom. Porque a gente decidir mudar, né? A gente pode fazer isso de várias formas. Quando a gente tem essa questão do comprometimento, né? E pode ser até o comprometimento com nós mesmos, né, Ju? A gente consegue fazer as coisas. Né? Então, por exemplo, eu tenho certeza que quando você olhou para a Galaxy e falou assim, nossa, isso aqui já não faz mais sentido para mim, pelo seu comprometimento, você se preparou para isso. Você não foi lá e simplesmente falou, tchau, gente, amanhã eu não venho mais, né? Então, isso é questão de honrar, porque é por conta disso tudo, né? De você
ter estado lá por tempo, né, que você conseguiu, né? Então a gente precisa olhar para isso desta forma. E um ensinamento de uma figura feminina ou até mesmo da sua mãe, assim, que você leva até hoje, Ju? A minha mãe, mulheres da minha família, ela tem uma autonomia muito grande, assim. Então, essa questão de ser independente, ser eu mesma, de, sabe, honrar com coisas e com o que eu sou, é um ensinamento da minha mãe, assim. Sempre tem muito grande, de assim, não depende dos outros, sabe? Uhum. As suas próprias escolhas, sua forma de viver é muito importante, sabe? Exato. Falava uma coisa que sempre me é assim, às vezes a gente faz nossos filhos pelos nossos companheiros e coisas às vezes passam, né? Não, os filhos não passam, eles crescem. Eles Sim, sim, sim. A gente cria o filho para o mundo, né? então, Nossa, e ouvindo você falar essa questão da independência, né? De buscar essa questão de, ao mesmo tempo, viver a questão que quando a gente busca a independência, a gente automaticamente se torna autorresponsável. E isso faz muita diferença, né? Porque e veja, independência não quer dizer que você não precise das pessoas, que você não pode pedir ajuda, né? Enfim, não é isso que a Juliana está falando. Mas é o que, assim, o quanto eu consigo dar conta e fazer as coisas que eu consigo fazer e que eu preciso fazer e que só eu consigo fazer, né? Isso é muito legal, porque o fato da gente se tornar independente, né? Auxilia, inclusive, nessa questão de estar com outras pessoas, né? De construir mais coisas, de dividir muito mais, né? Mas é as questões de se priorizar. Independência traz essa questão de olhar para dentro, de saber, poxa, isso aqui eu consigo fazer. Eu não dependo de ninguém. Isso não é soberba, é entender de tipo, pô, se eu consigo fazer sozinho, por que, que eu vou incomodar o outro? Né? Então tem todo esse contexto envolvido assim, e é muito legal você trazer isso para a gente também. Porque tem muitas pessoas hoje que poderiam fazer coisas de forma independente e estão de braços cruzados aguardando algo acontecer. Né? guarda no movimento Então, do outro, né? exatamente. E muitas vezes a gente cria expectativa em pessoas que não têm para nos dar. E não é nem porque ela não quer, ou se a pessoa simplesmente não tem. Não aprendeu, não sabe, não se desenvolveu. Então isso acaba, imagina, a gente fica de braços cruzados esperando algo de alguém e essa pessoa ela não tem aquilo para nos dar. E você poderia estar fazendo por si só. Né? Então essa questão da independência é muito importante. Ju, além de café, nós gostamos de livros também aqui nesse programa. Eu queria saber se tem algum livro que você poderia indicar, ou que te ajudou nessa jornada, ou sabe aquele livro que às vezes você lê mais de uma vez na vida, enfim, algo assim que você possa nos compartilhar para a gente colocar aqui na nossa listinha também. Jorge, essa pergunta é muito difícil, porque eu sou uma eu vou do luxo ao lixo, assim, sabe? Na literatura. E, mas pensando, né? E olha só, tiveram dois, eu acho que tem muita relação, momento, né, de vida. Aham. Um deles, o barulho tá atrapalhando? Não, não, não tô ouvindo não. Tá. Tem um deles que chama A Visita Cruel do Tempo, da Jane. Uau. Ele é vencedor de Pulitzer. Então, mas é uma leitura bem de forma estrutural, mas ele fala justamente sobre as escolhas que a gente faz durante a nossa vida, como que elas moldam o nosso futuro. E Uau. essas escolhas, elas não são feitas a nós mesmos e nos atrapalhando, né? Nossa, eu tô curioso para ler esse livro agora. É muito, Nossa, muito, nossa. é todo disruptivo, assim, né? Não é um livro de forma estruturada, assim, como a gente está. Aham. E tem um outro que também é muito bom, que fala sobre liberdade, sobre o conceito que é a liberdade, né? Essa liberdade, essa coisa da gente achar que ser livre é respeitar, é não estar sujeito
regras, Uhum. chama A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre. Nossa. Divino, esse livro é fenomenal. Você chega no final e você fala assim, nossa, não sabia nada, né? Estava completamente equivocada. Eu li ele quando eu era muito nova, onde eu tinha essa questão de ser livre, de Sim. e eu li ele mais velha, depois a nossa visão muda, sabe? Mas ele também é muito bom. Legal. Depois eu vou te mandar mensagem no WhatsApp para você, que eu vou compartilhar com as pessoas. Eu tô louco para ler esses dois livros também. E, Jô, para a gente finalizando, um café que foi marcado assim, que enfim, pode, assim, quando a gente fala o melhor café ou o melhor café da sua vida, não necessariamente é algo mais saboroso. Às vezes a gente pega um café de máquina, um café que estava ali, mas a conversa em si, né, aquele momento foi muito representativo, né? Você tem um café assim que você poderia compartilhar para a gente assim de que falou, nossa, aquele dia com aquele café, com aquele ambiente, enfim, foi muito importante assim na sua trajetória? É. Mas café, eu sou super amante de café, né? Eu tenho que controlar, senão eu tomo café demais. E eu não fico acelerada, porque eu já. Já acostumou, é igual eu. Já tá no sangue. Então, assim, não me acelera. E interessante, né? Eu fiz um mindfulness no final do ano passado, em outubro. E no horário do café, era um horário absoluto. Das 8 da noite às 8 horas da manhã, era um momento em que ninguém podia falar. Você não podia falar ou fazer qualquer tipo de barulho, né, mais alto. Então a gente tomava o café da manhã às 7 horas da manhã em silêncio. Eram assim, 60 pessoas dentro de um salão se servindo do café da manhã, na companhia uma das outras, Mas em mas silêncio não absoluto. falar nada. Jorge, aquilo foi assim, transformador, foi uma experiência assim, fantástica. Porque quando você se sente parte de algo, você está rodeada ali de pessoas que têm a mesma intenção que você, estão ali por um motivo. Mas onde eu consigo ali. Nossa, foi assim. Eu quis na casa, não deu certo. As pessoas não quiseram respeitar o silêncio absoluto. Ai, ai, ai. Logo às 7 da manhã, assim, eu tentei, não deu. Mas foi um café assim, que mexeu muito comigo, assim, sabe? Sim, incrível, né? E de fato o silêncio, ele é engraçado, né? Porque o silêncio nos traz respostas, né? É muito maluco isso. E eu era uma pessoa que assim, eu não gostava de ficar sozinho, não gostava de ficar em silêncio, e hoje eu busco muito isso. Muitas vezes ter um momento sozinho, ter um momento em silêncio, e você fala desse café em silêncio, assim, eu fico imaginando a cabecinha, o tanto de coisa que deve ter vindo, assim, e é isso, às vezes o silêncio nos traz respostas. Amiga, ó, uma surpresinha, eu tô aqui com o meu baralho sistêmico, eu quero que você me fale ou intencione algo que você possa compartilhar com a gente nesse momento de vida, que você fala assim, não, Jorge, eu estou intencionando isso, eu estou pensando nisso, e eu vou tirar aqui uma carta para a gente ver se faz sentido ou não, enfim, para a gente fechar esse quarta com café. Normalmente são coisas muito interessantes. Então, não sei, você tem algo assim que você possa falar, ah, Jorge, eu estou buscando isso, enfim, e que você possa compartilhar, é claro. Jorge, eu tô super ansiosa para começar a trabalhar de novo e trabalhar assim, sabe? Eu tô tentando estabelecer um ritmo mais tranquilo. Tô bem ansiosa, assim, eu quero segurar minha onda, mas super ansiosa, assim, com essa questão de Do trabalho, né? trabalho, né? Uhum. E aí eu tô assim, na expectativa de qual será este momento mais adequado para isso. Legal, legal. Então vamos lá. Essa questão com o trabalho, essa nova fase, quando que vai ser tudo isso, né? Qual que é esse caminho? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Nossa, ó, veio assim, ó. Pai, eu tomo a vida que recebi de você e vou fazer algo de bom com ela. Quando a gente fala em pai na sistêmica,
Ju, o que que acontece? O pai é aquele que nos empurra para a vida. Então, quando vem essa questão do pai, eu acho que assim, é você realmente se sentir pronta para esse início, seja ele qual for, né? E coincidentemente, eu acabei falando um pouco disso para você, né? De você entender que assim, vai, sabe assim? E o que que é esse vai? É você começar a observar e se sentir pronta para esse trabalho. Ele vai aparecer, né? Ó, eu tomo a vida que recebi de você, ou seja, honrar esse pai e vou fazer algo de bom com ele. Então é isso. Dentro de todo esse contexto de vida, você começa a observar que aquilo que chegar até você nesse sentido de trabalho, você está pronta para ir, mesmo não estando 100% pronta. Faz sentido ou não fez? O que que você acha? Total. Eu não tenho que esperar ter mais nada, ser mais nada, assim, né? Eu sou ou Exatamente. isso já é o suficiente para começar, né? Para embarcar de fato na jornada. Porque assim, a mãe é aquela que acolhe, né? É aquela que fala assim, não, filho, fica em casa. Ainda, né? Ó, ainda não, ainda não. E o pai não, o pai é aquele que dá um empurrão e fala, não, vai trabalhar, vai, né? Então é com essa energia, assim, de sentir, tipo, tá ok, tá, bora, né? Aquilo que surgir, e eu tenho certeza que muita coisa vai reverberar desse papo na sua vida, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre, né, essas ideias que você está tendo, ou, enfim, formas de fazer tudo isso, mas o fato de você estar na sua melhor versão, né, olhando para a sua essência e usando todos esses talentos para um propósito, minha amiga, isso aqui, ó, você vai perceber que cada vez mais as coisas vão se expandir, vão crescer, você vai ter essas conexões, né? A vida vai te colocar pessoas, situações. Então, lembre-se sempre disso. Para quem realmente tomou uma decisão de, entre aspas, né, largar aqueles 20 anos para ir para um outro caminho, essa energia que você usou, sabe, o apoio das pessoas que te deu, é isso que vai fazer com que você simplesmente vá, sabe? E, Ju, só tenho a agradecer. Você de bate pronto aceitou esse convite. Essa história é maravilhosa. A gente pode falar dela outras vezes. Quem sabe daqui a um tempo a gente volta para dizer como que está sendo tudo isso. E simplesmente agradecer, dizer para todos que essa live ela vai ficar 24 horas no meu Instagram. Depois ela vai para a plataforma da comunidade. Você pode fazer um cadastro simples, está lá no meu perfil e assistir não só esse episódio maravilhoso com a Juliana, mas todos os outros cafés que tivemos até aqui. Já são mais de 15. E, Ju, vou abrir aqui o espaço para você falar o que você quiser. Vou marcar a Juliana nas redes sociais. Sigam-la, porque eu tenho certeza que daqui a pouquinho ela vai começar cada vez mais a falar sobre esses movimentos. E é muito bom a gente saber que existem pessoas vivendo aquilo que, pelo menos eu acredito muito que é possível, que é você se descobrir cada vez mais, se apropriar de quem você é e usar todo esse conhecimento, esses talentos, essa versão para servir em algo, né, a vida, as pessoas, num propósito. Então, assim, eu tenho muito orgulho, te honro por isso e saiba que você pode contar comigo sempre que precisar. Estamos a uma mensagem de se falar, então, e muito próximo também, né? Se você precisar, Jorge, ajuda, eu vou lá atrás de você, a gente se fala, e é isso, né? Muito obrigado, Ju. Imagina, obrigada a você, viu, Jorge? Você me trouxe um olhar que eu não tinha, assim, né? Às vezes as histórias individuais, né, que às vezes a gente não acha que é relevante, né, para alguém, elas realmente podem ser, assim. Eu nem estava muito em dividir detalhes, porque, né, não sei, eu estava que ter alguém ou que realmente ter relevância para alguém. Eu achei muito legal, muito, também me disseram, né, poxa, você relato aqui no LinkedIn, eu estava tão inseguro em fazer evento, e agora voltei a pensar nisso. Eu falei, nossa, gente, mas né, nada pela oportunidade também. Não, que isso, Juliana, a sua história ela é uma história maravilhosa, ela é uma história que inspira.
Algum dia eu vou fazer um evento, né? Algum dia próximo, tá? E eu gostaria muito, né? O dia que a gente for fazer esse evento, que você venha dar o seu relato, porque as pessoas me escutam aqui há mais de 6 anos falando, né? Que é possível e tudo mais e não sei o quê. Só que elas escutam eu falando da minha história. Então tem um, né? As pessoas devem olhar e falar, não, tem um viezinho dele ali, não é possível, né? Então, o Quarta com Café ele nasceu nesse lugar de trazer outras pessoas que estão vivendo, né, ou vivem aquilo que eu venho falando aqui todo dia que é possível, sabe? Então, obrigado pela sua assinatura nesse programa e, de fato, vamos trocar muitas figurinhas e vou ficar, né, atrás de você para saber notícias, quero saber como as coisas vão acontecer, né, o primeiro trabalho que você conseguiu, ou enfim, sentir que é esse, vamos comemorar junto também, porque é isso, a gente precisa, como eu falei, de pessoas próximas que nos apoiam, que nos identificam, e você hoje, além de tudo isso que eu falei, me trouxe lições muito valiosas, que eu vou aproveitar esse feriado de amanhã para poder olhar e fazer alguns ajustes baseado nessa motivação, nessa história e nas dicas que você trouxe para cá. Então, assim, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, de verdade. Muito obrigado. Eu não sei nem o quanto isso foi importante aqui, ficou para a eternidade, viu? Super Muito, beijo. Jorge. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.